Esse vídeo tem que começar com essa pergunta. O que tá acontecendo com a Prefeitura de São Paulo? Galera, tinha sido publicado uma notícia ontem falando que o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal ia pro segundo turno. Só que hoje, do nada, mudou tudo, gente. E sabe quando fala mudou tudo mesmo? Mudou. Teve gente que tava no início, foi pro final. Teve gente que tava no final, foi pro início. Tá uma loucura a Prefeitura de São Paulo. Tá um verdadeiro circo. E a gente tem que conversar hoje sobre isso. Mas calma, pega o seu chazinho de camomila para você não se estressar que hoje isso aí não é o prato principal, não. Vamos falar de muita coisa, inclusive o MST com a Venezuela e até mais o prato principal vai ser Lula salvando a democracia. Vocês precisam ver isso, que a situação tá crítica, né? Ah, esqueci até de falar para vocês. O Boulos está correndo o risco de ser processado. Vamos lá que você precisa entender tudo isso. Então, vocês estão preparados para falar sobre política? Bora lá entender o que está acontecendo então de hoje. Antes, deixa o like, compartilhe e se inscreva. Estão preparados? Bora lá? Há 2 dias atrás, saiu essa pesquisa aqui, onde a gente estava vendo que o Ricardo Nunes estava aí quase empatado com o Pablo Marçal e o Boulos estava lá no Cafundó do Judas. Qualquer chance que ele tinha de ganhar tinha sido extinta, o cara ia ser eliminado da campanha, já no primeiro turno, né? E essa mensagem que a Quest publicou pra gente foi o pesadelo do Boulos no dia seguinte, porque ele e a campanha dele entraram em desespero. Os caras estavam frustrados praticamente, porque sabia que o Boulos ia se lascar, né? Foi apoiar na estratégia do Haddad, ó, se lascou. Foi tentar ajudar o MST e vir com aquelas pautas malucas dele, se lascou. Mas isso aí todo mundo já sabia, só o Guilherme Boulos que não sabia mesmo que ele ia se lascar e que não dava pra ganhar no primeiro turno, né? Só que o que acontece? Por enquanto, com a pesquisa da Quest, o Boulos e a sua campanha entraram em desespero e estavam contando com a pesquisa da Datafolha, tá? Que a Datafolha falou, vamos publicar a pesquisa hoje, tá, gente? Para informar vocês tudo bem, tudo certinho sobre o que tá acontecendo. E aí o Boulos estava super ansioso para saber o que estava acontecendo. Só que a Datafolha publicou a pesquisa, ninguém entendeu nada, foi uma pesquisa vaga, foi um negócio que, assim, maior loucura do mundo. Literalmente, do nada, a gente veio com a informação de que o Nunes cresceu, gente. Pois é. Me pergunto até hoje como que o Ricardo Nunes consegue crescer comentando tanto erro, né? Mas assim, o jornal tá botando que o Nunes cresceu e que tá com empate com o Guilherme Boulos, né? E que o Pablo Marçal ficou em terceiro. Então vamos analisar. A Quest foi lá e publicou falando que o Pablo Marçal e o Nunes estavam quase empatados e que o Boulos estava lá no Cafundó do Judas. E depois do Boulos ter ficado frustrado com o resultado, a Datafolha publicou outra coisa dizendo que o Ricardo Nunes estaria aí... Oxi, até buguei agora. Ricardo Nunes... Não, Ricardo Nunes não, galera. O próprio Pablo Marçal estaria, então, lá no fundo. E o Nunes estaria do jeito que estava, ganhando a situação, e o Boulos estaria, então, junto com o Nunes, ou seja, sendo sucessor do Nunes. Se caso o Nunes escorregasse mais um pouco, o Boulos alcançava ele e ia ter chance de ser o primeiro. Meio estranho, né, isso? Meio estranho. Mas é o seguinte... Como assim, a gente é curioso, a gente parou para ler o que estava escrito dentro do Metrópolis, né? Porque o Metrópolis fez essa publicação e tinha que escrever alguma coisa. Mas, galera, para vocês olhar aqui. Vocês podem pausar depois o vídeo. Não tem um dado falando sobre essa loucura de Ricardo Nunes e Boulos estarem empatados significativamente. Não tem, galera. Não publicaram absolutamente nada. Foi a pesquisa vaga. Só falar, tamo aqui, ó. A gente acha que é isso. Legal, beleza. Tamo indo de, tipo assim, totalmente ao contrário do que a outra pesquisa falou. E em 4 dias para uma campanha mudar tem que ter rolado muita coisa. E acredito que, assim, só um vídeo do Silas Malafaia xingando o Pablo Marçal não é coisa o suficiente para fazer com que o cara saia de segundo lugar para terceiro lugar. E ainda mais quando o cara tava com 23% e o outro tava com 21%. Então, assim... Tem que ter acontecido alguma coisa muito grave para isso acontecer. Mas, até na minha visão, no momento, não aconteceu nada demais para que essas mudanças tenham sido tão drásticas assim. É tanto que tem gente até mesmo questionando sobre se realmente essas pesquisas estão certas. Porque elas estão assim, ó, vai, sobe, desce, vai, vira aí, o outro sai, de repente sai a Tabata ali do Cafundó do Judas, vira, entra para ser uma segunda opção, depois vem o da Atena e depois vira uma bagunça. Resumindo,
As pesquisas estão mais loucas do que tudo. A Prefeitura de São Paulo, ela tá tão incerta que nem as próprias pesquisas sabem quem vai ganhar essa prefeitura de verdade, tá? Tá todo mundo tipo assim, cara, pá, Marçal chegou, detonou todo mundo, ninguém entendendo mais nada, o Boulos foi lá se achando que ia ganhar no primeiro turno, ó, se lascou, não tem chance nem de brincar se ganhar, né, no segundo turno, né, sem dirá se ele irá pro segundo turno. E a gente pode dizer que a direita também entrou em colapso com Pablo Marçal e a situação ficou complicada para a Prefeitura de São Paulo. É tanto que tá numa bagunça que tá todo mundo ansioso para saber quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo, né? Mas uma coisa dá para dizer: dá para ser prefeito de São Paulo, mas será que dá para fugir de processos do governo de São Paulo? Calma que você vai entender. Pega aí, né? Já pode pegar o foguete, que essa aí é matéria boa pra gente. Há mais ou menos uns 3 dias atrás, o Guilherme Boulos falou que iria criar o Poupa-Tempo da Saúde. O que é isso, Poupa-Tempo da Saúde? É você ter um hospital junto com um lugar que faz exame. Então, você já vai lá, faz a consulta no hospital e já faz o exame junto. É isso que é a proposta do próprio Boulos, né? Proposta, sim, que não é ruim, mas vamos falar. O modo que ele quer fazer isso para 2025 é muito, mas muito duvidoso, né? Porque não dá até mesmo para você construir tantos hospitais em praticamente um ano, né? Um ano não dá pra você criar 16 hospitais em uma cidade, né? É sem lógica, é tanto que tem que olhar terreno, construir infraestrutura. Não é que não dá, tá? Tem orçamento? Tem orçamento. Mas o difícil é que esses próprios hospitais fiquem prontos em um ano, tá? Mas a ideia do Boulos é criar isso e, além do mais, pegar terrenos e prédios e criarem esses hospitais. Ou seja, sempre que você ouvir Boulos no nome, tem a ver com algum imóvel. Tem a ver com imóvel. Boulos é imóvel e pegar alguma coisa, né? Mas vocês já sabem, né? Aí ele põe aqui, né, pra gente, né? No caso, a UOL, tinha que ser a UOL pra publicar uma coisa dessa, falando que, então, Boulos ia criar o Poupa-Tempo, né? E a forma que ele iria fazer, né, era, então, de pegar unidades, prédios e terrenos, então, para construir isso. Então, a própria prefeitura ia pegar os terrenos e ia construir esses hospitais para ver. Uma ideia que, assim, eu considero não tão ruim, tá, gente? Eu acho uma ideia que faria sentido, porque realmente São Paulo, ela é muito ocupada, tá? E, assim, tem que ter um hospital em cada área. Agora, se é possível, é outra coisa que a gente tem que discutir. Aliás, põe nos comentários o que vocês acham dessa ideia do Boulos. Mas a questão é, na hora do Boulos apresentar o seu projeto Mirim, ele citou uma humilde palavra: poupa-tempo, tá? Quem vive em São Paulo sabe o que é poupa-tempo, gente. É a maior burocracia, é pior que você ir no Detran, é uma demora, é feito para poupar tempo, mas de poupar tempo não poupa absolutamente nada. Mas o que acontece? O poupa-tempo é domínio do governo de São Paulo. Então não dá para você criar um outro projeto falando que vai criar o Poupa-Tempo da Saúde, sendo que você é só um candidato. E é por conta disso que o Boulos, ó, tá com probleminha. Porque agora o governo de São Paulo tá querendo enfiar um processo goela abaixo do Boulos por ele ter falado Poupa-Tempo. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Parece que agora a direita tá aprendendo a jogar com as mesmas artimanhas da esquerda, né? E o governo de São Paulo, então, acionou a justiça contra a campanha de Boulos, né? Vamos ler o que o Jovem Pan colocou pra gente, o jornal, tá? O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, entrou em uma ação judicial contra a campanha de Guilherme Boulos, tá? Candidato à prefeitura de São Paulo, devido ao uso não autorizado da marca Poupa-Tempo em um programa de saúde, ou seja, o Poupa-Tempo é de domínio e marca registrada do governo do estado de São Paulo, né? Então, resumindo, foi criado pelo ex-governador, que era o Mário Covas. Se eu não me engano, tem alguma relação com o Bruno Covas, tá, gente? E foi criado em 1995. Então, resumindo, é uma coisa antiga que já tá no domínio do governo. Então, não é só chegar e falar que vai fazer alguma coisa relacionada assim. Então, por conta disso, o governo de São Paulo, especialmente o Tarcísio de Freitas, né, porque ele é o governador, tá querendo entrar com processo contra o Boulos. Entrou na justiça. O Boulos se lascou nessa. Vai receber um processinho legal aí, né? E a administração estadual busca, então, preservar a integridade da marca. Está solicitando a indenização aproximada de R$ 1.000 pelo uso indevido. Pois é, R$ 1.000 em comparação a certos outros processos que alguns candidatos tomaram, né? Vamos falar, é muito pouco, mas vocês sabem do que eu tô falando. Vamos deixar esse assunto para outro vídeo, senão nosso vídeo vai enrolar demais e vocês vão perder a parte principal, que é o quê?
Venezuela. A gente tem que citar a Venezuela hoje, que a Venezuela tá uma coisa estranha, galera. Não a Venezuela em si, mas Nicolás Maduro. Eita bichinho que troca de casaca, né? A gente diz que muda a casaca de um dia pro outro. Um dia ele é pró-Lula, outro dia ele critica o Lula. Negócio estranho, a relação do Lula com o próprio Maduro. É tipo amor e ódio. Mas aconteceu uma coisa que vocês precisam se preparar para escutar isso. Pois é, a Venezuela tá querendo fazer agora uma parceria com o MST e manda uma indireta boa pro Lula. Virou pro Lula, o Maduro falou assim: meu colega, o próprio movimento da MST aí no Brasil é movimento sem terra. Agora na Venezuela é movimento com terra. Que trocadilho incrível, Nicolás Maduro. Mas é o seguinte, eles vão pegar o MST, vão falar: galera, vocês vão tomar conta da agricultura aqui da Venezuela. Logo o MST, lembre-se disso, logo o MST vai tomar conta da agricultura da Venezuela, né? E a tendência, ou pelo menos os que eles querem fazer, é que essa área seja mais ou menos de 10.000 hectares, tá, gente? Que vai ser usada ali no estado de Bolívar. E esse apoio foi anunciado agora na segunda-feira, né? E a Venezuela temos. Aí o próprio Maduro cita que na Venezuela temos um movimento com terra, não sem terra. Cutucando aí o Lula, falando: oh, você é pior do que eu, você é muito ruim que você não conseguiu nem arrumar terra pro MST. Foi uma bela de uma indireta que o Maduro deu pro Lula. Mas que bom, né? Eu acho que a gente pode realizar até uma troca agora. Vamos fazer assim, a gente manda o MST pra Venezuela e pega o povo da Venezuela e põe aqui no Brasil, né? Que eu acho que vai dar mais certo se for seguir essa linha. Mas vamos voltar para a matéria aqui. Não tô afim de falar muito sobre isso, não. Vamos ler a matéria. Vamos deixar o caso da Venezuela e do conflito lá mais para depois, que tem vídeo mais tarde que eu vou falar sobre isso, tá, gente? Aí eles falam, né, sobre o cultivo de milho, soja, feijão, e fala que tem um chanceler, e ainda cita mais uma quantidade enorme de coisas, né? E o objetivo do Nicolás Maduro, então, é aumentar a agricultura dentro da Venezuela, e além de passar de 10.000 hectares para muito mais coisa, né? E com certeza, dá uma cutucada, uma alfinetada no Lula, né? Porque se não tiver isso dentro da Venezuela com o Nicolás Maduro, meu anjo, não tem mais nada, né? Não tem mais nada. O Maduro, ele tá tão louco que tem uma hora que ele fala mal do Donald Trump, ele fala mal do Javier Milei, fala mal do Bolsonaro, e tem uma hora que ele fala mal do Lula, fala mal do, por exemplo, assim, do presidente da Nicarágua, fala mal de Cuba, Rússia. Você fala: gente, mano, esse cara, de que lado que ele tá? Ele tá ficando louco, o Nicolás Maduro tá surtando, porque assim, o cara tá mais perdido do que tudo. E o mais engraçado dessa história é que ele tem ainda a convicção que ele vai ficar lá pelo resto da vida dele, né? Sendo que a oposição, acredito eu, que tá fazendo alguma coisa pra já dar uma barrada, assim, no Nicolás Maduro, falar: colega, 2025 você vai vazar. Mas será que isso vai acontecer ou não? Mas vamos lá. Vamos falar da nossa última matéria e nosso último conteúdo pra hoje. Essa daqui, galera, essa daqui, senta na cadeira, senta aí, se acalma. Como eu disse, chá de maçanilha, chá de camomila, chá de tudo que você conseguir achar pra relaxar você, porque senão você se irrita com uma coisa dessa. Irrita também, né? Porque não tem capacidade uma coisa dessa acontecer. Pois é, pessoal, dá uma olhada aqui. Aliás, essa não é a nossa última matéria, vou falar também sobre uma outra coisa, tá? Então espera aí que hoje tem muito conteúdo. Bem, tá tendo manifestações em Caracas, né, que vocês sabem que é a capital da Venezuela, né? E elas pedem a intervenção de Lula pela liberdade dos presos políticos. Vocês não escutaram errado. Vocês não estão escutando errado, não tem ninguém louco, ninguém tá ficando maluco, tá? Eles estão pedindo que o Lula interfira pra ajudar os presos políticos. Ai, meu anjo, pode procurar outro presidente, que esse aí não vai colar, não. Esse aí não vai colar, não. Eles, no caso aí, foram 2.500 pessoas, né, que foram presas políticas lá na Venezuela. E vocês sabem que, assim, isso aí é só o número que a gente tem de informação até agora. A situação deve ser muito, mas muito pior. Mas o que eles pedem, ó, centenas de manifestantes se reuniram na frente da Embaixada Brasileira em Caracas, na Venezuela, para solicitar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intervenha na liberação de aproximadamente 2.500 presos considerados presos políticos. Esse total inclui mais de 2.400 indivíduos que foram detidos durante o processo contra a reeleição de Nicolás Maduro, que ocorreu no meio da alegação de fraude eleitoral junto com parte da oposição. Pois é, não vou nem terminar de ler isso aqui, que vocês já sabem onde vai parar essa matéria. Mas me põe aí nos comentários. Vocês acham
que o Lula vai realmente fazer alguma coisa por conta disso? Vocês acham? Põe nos comentários pra gente e vamos terminar o nosso vídeo com mais um conteúdo. Esse aqui é apocalíptico, tá? Esse aqui é uma coisa que, assim, deixa todo mundo indignado. Quem tem carro, quem dirige, quem paga imposto, fica revoltado. E fica revoltado não só com Lula, mas com Haddad também, quando a gente vê uma coisa dessa. Olha, os caminhoneiros, eles estão querendo parar, estão querendo falar, estão irritados, não querem saber mais de vocês. Ou vocês fazem alguma coisa, ou a gente vai parar, porque vocês estão aumentando tudo, inclusive os impostos de pneus. Exatamente isso que você está escutando. O imposto de pneu acabou de aumentar, tá? A média que tá em 16, agora tá indo para quase 35. Então, resumindo, se o imposto aumenta, o pneu fica mais caro, tudo fica mais caro, e além de conta que o quê? Né? Os caminhoneiros precisam de pneus, e além de dizer que as taxas de exportação e importação ficam mais caras. Então, resumindo, além do pneu ficar caro, o produto que eles vão importar fica mais caro ainda. Então, resumindo, de onde eles vão lucrar com isso? Isso está revoltando todos os caminhoneiros, tá? Os caminhoneiros estão falando, cara, tá insustentável, como é que a gente vai conseguir lucrar com uma coisa onde a gente está sendo detonado toda hora? Toda hora, sem mais impostos, toda hora tem mais situação caótica e a gente só se lasca, né? E no caso, a Jovem Pan publicou aqui um pouco falando sobre o assunto, gente. Vou botar para vocês aqui o áudio que eu tirei o áudio. Cautela o pedido de fabricantes de pneus para elevar os custos de importação do produto. O receio é de uma reação dos caminhoneiros, preocupados com o aumento de custos. Recentemente, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos solicitou à Câmara de Comércio Exterior o reajuste na taxa de importação de pneus de carga e de passeio, dos atuais 16% para 35%. O setor alega prejuízos com o aumento das compras de fora nos últimos 3 anos. Deixar claro que nós não estamos aqui sendo protecionistas, nós estamos falando de isonomia concorrencial, só isso. Em audiência na Câmara, o presidente da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus, Ricardo Alípio, rebateu o argumento. A aplicação de um aumento significativo na alíquota de importação para pneus terá repercussão abrangente, afetando desde os preços do consumidor final até o desempenho macroeconômico do país. O representante da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, Everaldo Bastos, relembrou a paralisação da categoria em 2018 e citou a possibilidade de uma nova greve se o custo do pneu aumentar. Aumentar o custo do caminhoneiro hoje é pedir para fazer outra greve. Os caminhoneiros pararam por causa de 20 centavos no óleo diesel. Agora, com certeza, eles não vão permitir. Todos nós aqui estamos representando diversos associados nossos que já nos pressionaram para não deixar acontecer o aumento do pneu. Para o superintendente de serviços de transporte rodoviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, José Aires Amaral Filho, o aumento da tarifa de importação dos pneus seria trágico para o setor. É mais ou menos isso, gente. Tá aumentando o pneu, tá? Se os caminhoneiros entraram em greve por conta de 20 centavos, parabéns. Isso aí vai aumentar muito mais do que 20 centavos, tá? Pode contar que isso aí vai ficar bem mais caro, porque de 16% para 35% não é pouca coisa. Vocês sabem que não é pouca coisa. Isso tudo tá acontecendo porque o imposto de importação também tá aumentando, tá, gente? Então, resumindo, os preços ficam mais caros, não somente para os caminhões também, mas para ônibus, para carro, tá? Vai ficar bem mais caro. E sem contar que não é só o preço de importação, de exportação que acaba subindo, né? É o preço também dos produtos, tá? Os preços dos produtos que vão ser importados também sobem, tá? Não é só isso que atrapalha. E aí vai piorando. Os custos sobem porque os fretes sobem. Então, ou seja, você comprava antes um frete e custava R$20, parabéns, ele vai custar agora quase 60, porque os caminhoneiros vão ter que lucrar. Então, praticamente, a tendência é que as coisas sobem. E adivinha por quê? Por causa de impostos. Sempre por causa de impostos. Se tá subindo tudo que você tá comprando, é imposto e inflação. Lembra essas duas palavras que provavelmente é o principal motivo para as coisas estar ficando caras, né? E eu acredito agora que depois dessa gafe que aconteceu, provavelmente não vamos ter aí
uma ausência de greve. Eu acredito que vai ter greve, sim, dos caminhoneiros, porque vai mudar muita coisa nas vidas deles. Mas põe no comentário o que você acha. Você acha que vai ter greve? Acha que não vai ter? E se preparem para o nosso próximo vídeo, tá? É resenha às 10 horas da noite. Vou trazer gente aqui para nós conversar, bater papo, sabe? Ficar aí conversando firula mesmo sobre política. Então, põe aí o dedo no like e ainda aguarda a gente às 10 horas da noite para nossa resenha, tá? Um beijo e até daqui a pouco.